Olá, eu gostaria de falar neste vídeo sobre Yahvé Elohim e a criação do universo. Eu gostaria de abrir com uma leitura de Isaías. Convido você para acompanhar comigo no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 18, a partir do versículo 18, que diz assim: Quem podeis comparar a Deus? A que figura ele se assemelha? A um ídolo que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, forjando-lhe também correntes de prata? Ao ídolo do pobre, ele não pode oferecer tanto, mas escolhe madeira, que não apodrece, e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. O princípio? Não entendeis desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. Levantai os olhos para o alto e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, e chama a todas elas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Há uma lenda hebraica que diz que Abraão, quando nasceu, foi levado para uma caverna. Lá na caverna ele ficou durante muito tempo. Quando foi crescendo, e ele era amamentado por um anjo, né? O anjo colocava o dedo na boca dele e saía leite do dedo do anjo para alimentar Abraão. Um dia ele ficou grande o suficiente e saiu. Quando ele saiu, era de dia. O sol estava muito forte e ele falou: o sol deve ser o Deus, né? Porque é o que mais reina, é o que mais brilha. Então Abraão adorou o sol. E aí entrou na caverna, dormiu, acordou. Era de noite. Quando ele acordou de noite, o sol tinha ido embora. E aí ele falou: não, são as estrelas e a lua que são os deuses. Porque eles venceram o sol. Adorou a lua e adorou as estrelas. E aí dormiu, acordou de dia, saiu, sol. Aí ele falou: não é o sol, não são as estrelas e não é a lua. Deve haver alguma coisa ou alguém maior do que tudo isso. Uma lenda sobre Abraão que nos faz entender, que nos leva a entender que o pai Abraão em algum momento despertou para saber que nada daquilo é Deus. Então, que Deus é o Deus que criou o universo? Que Deus é o Deus que fez todas essas coisas? Há uma diferença muito grande entre o Deus da Bíblia, o Deus vétero e novo testamentário, e os deuses das demais religiões, das religiões politeístas. A gente tem as religiões politeístas e tem algumas religiões monoteístas. As religiões politeístas, a criação do universo sempre é de uma das três opções. Ou os deuses brigaram e no meio da briga que surgiu foi o universo, mas eles já estão dentro do universo, né? Eles já estão dentro do universo e dentro do universo eles brigam e criam todas as coisas. Ou é resultado do sexo, é um efeito colateral do sexo entre os deuses que cria as pessoas e as coisas, eles também estão dentro do universo. Ou é um acaso qualquer que os deuses criam, mas todos eles, das religiões politeístas, estão dentro do universo, né? As religiões monoteístas, a gente vai falar sobre isso agora. Queria começar com você, começando aqui pelos monoteísmos antigos, né? Os monoteísmos lá para trás. Um tipo de monoteísmo muito antigo, é muito conhecido, é o monoteísmo de Akenaton, que reinou ali no Egito entre 1351 e 1334. Akenaton, ele tinha um tipo de monoteísmo que adorava o sol. Não é bem assim adorava o sol, mas ele adorava o significado do sol. E ele até acabou com todos os deuses do Egito na época e ficou apenas aquele deus que ele chamava de Atom. Tem um vídeo aqui no canal que fala que o Salmo de Moisés ele é praticamente uma cópia do Salmo que Akenaton fez para Atom. Mas essa é uma outra história, você pode procurar aqui no canal esse vídeo. Esse tipo de monoteísmo é um monoteísmo muito surpreendente, muito embrionário, mas também é limitado, porque seja como for, Akenaton está dentro do universo, né? Ele está ali, todo mundo vê e todo mundo sente ele.
Há um outro tipo de monoteísmo muito antigo, de cerca de 1100 anos antes de Cristo, de um livro egípcio. O livro chama-se Amenemopet. Amenemopet. Esse livro é surpreendente demais. Ele é de uma linguagem correta, pensamento correto, proceder correto. Ele possui praticamente é quase de uma ética hebraica que veio surgir muito tempo depois. Ainda assim, o Deus encontrado nesse manuscrito também é um Deus que surge dentro do universo, ou seja, também é um Deus limitado. Nós temos os escritos de Ebla, que são interessantíssimos, né? Ebla foi uma antiga cidade localizada no norte da Síria, a cerca de 55 quilômetros de Alepo. O lugar é conhecido atualmente como Termadik e é famoso principalmente pelas cerca de 20 mil pequenas tabuinhas encontradas ali. Em 1965, por historiadores italianos, e 80% delas está em escrita suméria, e o restante é escrito em algum tipo de dialeto proto-hebraico, desconhecido até então, e passou a ser chamado de Eblaíta. O achado foi datado cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, antes do surgimento da escrita, inclusive. O Deus dos Eblaítas. Os escritos das tábuas encontradas em Ebla revelam algo surpreendente. Até onde se tem notícias, o Deus de Ebla, encontrado ali, é o primeiro Deus único, é o primeiro tipo de monoteísmo que se tem notícia. É a primeira vez que se encontra também a escrita El, que depois derivou tantos nomes para Deus, né? Uma das teorias é que o povo hebraíta era um povo politeísta, porque são encontrados nomes como Dagon, Star, Resef e muitos outros, que em algum momento, por alguma razão, que a gente não sabe exatamente como foi, eles passaram a adorar uma única entidade que chamaram de El, que mais tarde seria identificado com o Deus Jeová da Bíblia, Yahvé, o Deus dos hebreus. Foi a primeira vez que se concebeu um Deus que surge fora do espaço-tempo. Ele não está inserido no espaço-tempo. Ele criou tudo do nada. E, surpreendentemente, a sequência da criação segue exatamente a sequência descrita em Gênesis. É algo realmente muito interessante. Assim como eles aparecem, o povo hebraíta desaparece também. Então, a grande pergunta aqui nossa é como explicar o aparecimento e o surgimento do universo, né? Da onde veio tudo, né? Da onde veio tudo isso? Primeiro, a lógica exige uma causa para todo efeito. Isso parece evidente, né? Mas é bom iniciarmos com clareza, né? Nada pode vir do nada. Há um ditado que diz o contrário da máxima popular, tão popular quanto errada, que diz que de onde a gente menos espera é que não vem nada mesmo. Assim, que todo efeito deve ter uma causa é uma inferência de lógica simples. Mas em tempos de helix, delix e todes, né? É bom a gente explicar, faz necessária alguma explicação. O argumento cosmogônico para Deus é fundamentado sobre a máxima do latim que diz o seguinte: ex nihilo nihil fit, que significa do nada nada se faz. Cosmogonia é o conjunto de doutrinas e de disciplinas que estudam o surgimento do universo. Não é uma doutrina simples, porque ela engloba física, química, matemática, história, mas é um esforço que se tem para explicar o surgimento do nosso universo e de tantos outros, se existem e parecem que de fato existem. Então, a lógica existe uma causa para cada efeito. Tudo bem, a gente entendeu isso. E segundo, o universo é um efeito que requer uma primeira causa grandiosa. Se algo deu origem ao universo, essa causa ela é maior do que o efeito, ou seja, o universo é menor do que a causa que o gerou. A verdade é que nenhuma das teorias sobre o surgimento do universo conseguiu se desvencilhar da necessidade de uma causa inicial fundamental. Nem mesmo a tão popular e mal compreendida e dificilmente compreendida mesmo teoria do Big Bang, que parece que agora já está sendo questionada. Nem a teoria do Big Bang, nem a teoria do universo estacionário, nem a teoria do universo oscilante e tantas outras que existem. Nenhuma delas conseguiu se desvencilhar dessa necessidade.
Parece que a pergunta do filósofo romano Tito Lucrécius, que viveu cerca de, 100 anos antes de Cristo, ele disse o seguinte: por que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? É uma pergunta razoável. O celebrado físico Stephen Hawking, né, morreu alguns anos atrás, sempre admitiu que a ciência só pode saber o que houve depois do evento que deu origem ao universo, que a ciência não pode investigar o antes. O fato é que tem que ter havido um antes, e essa causa não pode ser algo pequeno, e assim, sem importância. Tem que ter sido algo grandioso, e é bom que a gente se preocupe com isso. Então, que causa é essa? Essa primeira causa deve ser algumas coisas. A primeira coisa que ela deve ser independente do seu efeito. Ela não pode ser parte do efeito. Ela é algo que não é o efeito, é óbvio, né? Não pode ser um Deus como a força de guerra nas estrelas, né? Não, ele não pode também ser um Deus segundo as religiões orientais, que todas elas, aqueles deuses, aquele enormidade de deuses, todas elas estão dentro do universo. Então não podem ter criado o universo se eles passaram a existir quando já existia o universo. Então o universo teria dado origem a eles. Isaías capítulo 6 nos diz algo interessante. Nos diz que Deus é 3 vezes santo. Santo, santo e santo. A palavra santo não é puro, não significa puro. A palavra santo significa separado. Deus é separado do universo que ele criou. Ele não é o universo. Está além do universo. Digamos que o universo todo, todos os outros estão dentro dele, se é que se pode dizer isso. A primeira causa também deve ser infinitamente poderosa, ou seja, onipotente. A primeira causa não pode ser limitada, porque se ela fosse limitada, ela seria limitada por algo. Esse algo seria mais poderoso do que essa causa. Então não pode ser limitada por nada. Ezequiel capítulo 1, versículo 24, nos diz algo interessante. E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. O ruído de tumulto, como o ruído de um exército. Quando parava, eles baixavam as asas. Aqui as Escrituras nos dizem que Deus é onipotente. A primeira causa também tem que ser eterna, ou seja, ela tem que transcender ao espaço-tempo, né? Não é imortal. Imortal tem um início e não tem fim. É eterna, eternidade, não tem início e não tem fim. Essa primeira causa deve ser assim. Salmo 90, versículo 2 nos diz o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. 4. A primeira causa deve ser metafísica, ou seja, deve ser espiritual. Transcender o espaço. Vou fazer um comentáriozinho aqui de rodapé. Né? Tem se falado muito de metaverso. Né? Mark Zuckerberg, ele mudou o nome da sua empresa para Meta agora. Né? Na verdade, metaverso é um nome novo para algo antigo. Metaverso significa exatamente metafísica. Algo muito antigo. Os filósofos gregos como Pitágoras, Platão, Aristóteles e Sócrates já falavam sobre isso. Eles falavam sobre a necessidade da existência de algo que transcendesse a matéria. Para nós cristãos, esse algo é o próprio Criador. Os gregos fizeram tanto esforço para entender o universo e a física sem um Criador, que criaram teorias bizarras, filosofias bizarras, como a pitagórica, que diz que tudo é feito de números, todas as pessoas são números, a cada árvore é número. A bosta do cavalo é número, até o buraco negro é número. É uma coisa bizarra, tentando justificar algo sem Deus, o além sem um Deus. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. 1 Reis, capítulo 8, 27, diz o seguinte: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? O céu e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que te edifiquei. Isso é um negócio interessante, porque Salomão levou 40 anos fazendo o templo. Aí, no dia da inauguração, uma festa muito grande, todo mundo ali, o rei vai para frente para inaugurar o templo, e aí ele cai em si. Ele olha
para o templo e fala: o que eu fiz? Eu fiz um templo para te dedicar, mas nem o céu dos céus podem te conter. Deus está além, Ele é espírito, Ele não está contido nem no espaço e nem no tempo. Ele é algo metafísico, né? Ele está além disso tudo. 5. A primeira causa deve saber todas as coisas, ou seja, a primeira causa deve ser onisciente, ter ciência de tudo, do passado, do presente e do futuro, instantaneamente, de tudo. A primeira causa, ela sabe tudo sobre todas as coisas. Einstein disse a esse respeito: a harmonia da lei natural revela uma inteligência de tamanha superioridade que, comparada a ela, todo o pensamento sistemático e ações dos seres humanos se tornam reflexos totalmente insignificantes. Isso está no The World I See, na página 40. E até mesmo o ateu Stephen Hawking, um dos mais proeminentes e celebrados físicos do século XX, disse que os físicos teóricos esperam encontrar algum tipo de lei que unifique todas as leis da natureza. Ele disse o seguinte: se o universo é governado por leis racionais, o que eu acredito que seja, essas leis não devem ser fruto de um trabalho de patchwork, arbitrário e aleatório, mas devem se encaixar em algum tipo de estrutura unificada. Stephen Hawking, em carta escrita ao jornalista científico e cristão Fred Heer. A tradução literal para patchwork trabalho com retalhos. Na frase em questão significa que as leis da natureza não são aleatórias, mas devem fazer parte de um sistema unificado maior do que elas mesmas. Certamente essas leis são não apenas compreendidas, mas também criadas por aquele que fez todas as coisas. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 6. A primeira causa deve ter características personificadas, ou seja, deve ter personalidade. O Criador do universo, mesmo sendo todo-poderoso, ele é uma personalidade. Ele nos fez conforme a sua semelhança, mas a semelhança não é a semelhança física, obviamente, é semelhança espiritual. Deus tem personalidade. Ele criou o universo não porque ele precisasse de fazer isso. Ele criou porque ele teve desejo, ele teve vontade. E vontade e desejo são características de personalidade. Deus tem essa personalidade. Ele não é um Deus amorfo, sem forma, esvaído, sabe, desmaiado, uma coisa... Não, ele é um Deus que tem personalidade, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa. E o interessante é que para criar algo tão grandioso, Deus com certeza fez ajustes em diversos níveis para que a vida pudesse ser possível. Tudo no universo conspirou para que na Terra houvesse vida, e essa vida só foi possível por uma impossível infinidade de pequenas coincidências. Isso é um negócio tão interessante que gerou uma disciplina, chamada disciplina dos ajustes delicados, que nós temos aqui no canal também, um vídeo que fala especificamente sobre isso. Ou então a disciplina dos ajustes precisos. Stephen Hawking descreve que os valores numéricos fundamentais das leis da natureza parecem ter sido precisamente ajustados para tornar o desenvolvimento da vida possível. Ou seja, escolhas cuidadosas e precisamente ajustados também são características de desejo e de vontade. Deus nos criou com desejo e com vontade, e nos criou com um propósito claro de usufruir da presença dele e de nós o adorarmos. É importante nós sabermos disso, porque tudo milita para afastar a gente da crença em um Deus. O tempo todo a gente está dizendo, não, existe uma causa, o universo é real, nós estamos aqui. Nós não estamos na Matrix. As pessoas estão entrando na Matrix porque desejam, elas entram no Facebook para fugir da realidade, elas entram no Instagram para fugir da realidade, elas entram no WhatsApp para fugir da realidade, passam horas e horas na frente de uma televisão para fugir da realidade, ficam no celular jogando videogame. As pessoas estão indo para lá porque querem, mas o mundo real é esse.
O mundo real existe e ele teve um início e terá um fim. E existe um Criador disso tudo. E um dia todos nós compareceremos diante dele. É bom que estejamos preparados. Stephen Weinberg ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1979 por seu trabalho na unificação de duas das leis da natureza, o eletromagnetismo e a força nuclear fraca. Seu livro, Os 3 Primeiros Minutos, apresenta uma explicação detalhada dos eventos cosmológicos de nosso universo. Suas teorias tiveram grande impacto sobre a atual geração de cientistas e contribuiu enormemente para a formação da teoria do Big Bang. Ele trafega entre o agnosticismo e o ateísmo. Ainda assim, em seu livro Sonhos de uma Teoria Final, ele defende que, se existe um Deus, não há sentido em pensar nele como o melhor de nós, ou que Deus é o universo. Não. Ou o estranho Deus da garagem das criações ou de Guerra nas Estrelas. Ele diz o seguinte: parece-me que se a palavra Deus tivesse algum sentido, deveria ser usada não para um Deus desinteressado ou distante, mas para um Deus criador, legislador, que estabeleceu não apenas as leis da natureza do universo, mas também padrões de bondade, maldade, alguma personalidade que se importa com nossas ações. Em outras palavras, algo apropriado para nossa adoração. Esse é o Deus que faz sentido aos homens e às mulheres acreditarem através da história. É aqui um testemunho de um físico sedento por crer em um Deus. Eu não sei como foi a vida dele até o final, espero que ele tenha encontrado com o Criador e que lá, depois que encontrou com ele, tenha tido razões para o adorar, né? Deus existe, Deus é real. Ele não é um Deus distante que criou o universo e foi embora, como os filmes de Hollywood e tantas outras coisas querem nos fazer acreditar. Não, ele é um Deus bondoso, amoroso e presente, que deu seu Filho para que padecesse pelos nossos pecados. Okay? Ele existe e ele é um Deus com o qual você pode se relacionar. É um Deus com o qual você pode fazer pactos, alianças, amizade. Deus o ama e quer se relacionar com você. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.